Fala galera, tudo bem com vocês aí? Professor Marcos Studio, vamos aí para parte 2 da aula sobre série de potências, né? Vamos ver, hoje a gente vai tratar essa última parte aí da revisão, onde eu vou estar falando hoje, finalizando a aula, falando sobre o que são séries especiais de potência que a gente chama de série de Taylor e série de Maclaurin, certo? Aí para chegar nesse objetivo final, a gente vai começar vendo esse teorema, que é o teorema um aí da aula de hoje, né? Que ele vai ser um teorema bem importante para a gente, que ele vai falar que a gente pode, se a gente tiver uma série de potências, né, o somatório aqui de Cn, x menos a elevado a n, tiver um raio de convergência R positivo, que a gente viu no vídeo passado, que esse R pode ser zero, né, que seria só um ponto, pode ser o intervalo um pouquinho maior positivo, ou pode ser o infinito, né, que seria toda a reta, né? A função é convergir para todo x, ok? E aí a gente viu que a gente está fazendo alguns malabarismos aí, eu costumo dizer, para escrever a função como uma série de potências dessa maneira, né? E a gente vai ter que ela é diferenciável, né? E logo contínua, né? Lá do cálculo 1, nesse intervalo. Então, se a gente tiver esse raio de convergência, a garantia, né, da convergência, então a gente pode chegar lá e derivar nessa igualdade aqui, né? Eu posso derivar a função e vir aqui do lado direito e derivar todos os termos, inclusive o termo geral da série aqui também, né? E do mesmo jeito, você pode por 2, também, se você tiver essa igualdade aqui definida, né, com a convergência, você pode chegar dos dois lados também e integrar, né, integrando a função, integrando o lado esquerdo, você vai integrar o lado direito também, não esquecendo da constante de integração, porque a gente vai fazer uma integral indefinida, ok? Então sempre vai ficar a constante de integração aqui, mais a soma da série. Lembrando que aqui também a gente pegou e somou o termo geral da série, né? Que é um polinômio, né? A gente usa a regrinha do tombo, né? Soma 1 e divide pelo que somou, ok? E uma coisa importante que vale ressaltar é que os raios de convergência da série de potências, quando você deriva ou integra uma série, né, não se altera, continua sendo o mesmo, ok? E aí a gente vai estar relembrando alguns exemplos que a gente fez para poder aplicar essas equaçõezinhas aqui, tranquilo? Então vamos lá para a próxima tela aqui, um exemplo para a gente trabalhar esse conceito, ó. Expresse 1 dividido por 1 menos x ao quadrado, tá vendo que o quadrado está dentro do parênteses, como uma série de potências pela diferenciação da equação 1. E qual que é o raio de convergência para essa função aqui que a gente vai escrever como série de potências, né? Então vamos ver aqui, ó. Perceba o seguinte, a gente viu que 1 sobre 1 dividido por 1 menos x é igual a 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo, que é somatório de x variando de n até, de 0 até infinito de x elevado a n, né? Como que daqui eu chego nesse 1 dividido por 1 menos x quadrado, né? Perceba que se eu derivar dos dois lados aqui da equação, com relação a x, né? Eu vou ter o seguinte, ó. Derivada aqui, vou colocar aqui uma observação, a gente pode interpretar aquilo ali como sendo 1 menos x elevado a menos 1, concorda? E aí a gente usa a regrinha do tombo, né? Para derivar isso aqui com respeito a x, regrinha do tombo vai ficar 1 menos x. Vai ficar o que? Derivada com respeito a x vai ficar menos 1, cai aqui multiplicando. Aqui vai ficar menos 2. E pela regra da cadeia, tem uma derivada da de dentro, que é a regrinha do tombo, vai ficar menos 1. Com esse menos de fora vai ficar mais 1. Então fica 1 menos x elevado ao menos 2, né? E você retorna com a regrinha do tombo, você tem que, então, isso aqui derivando tudo com respeito a x, vai ser 1. Vou colocar assim, ó. Vou derivar aqui tudo com respeito a x. 1 dividido por 1 menos x. E aí eu vou derivar também todo o lado de cá, né? Isso que garante o teorema, que eu posso derivar desde que eu tenha aí a condição de convergência, né? X ao cubo, 3 pontinhos, e a gente vai derivar também o termo geral aqui, né? E aí derivando aqui a gente conclui que desse lado vai ficar 1 dividido por 1 menos x elevado ao quadrado, ok? Do lado de cá vai ficar a derivada da constante 1 é 0, derivada de x é 1,
derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 3x é 3x ao quadrado, e assim sucessivamente, 3 pontinhos até o infinito e além. E aqui você vai ter também o somatório, onde você tem regrinha do tombo, né? nx, n menos 1. Aí a gente tem que tomar cuidado, uma coisa importante a se ressaltar, é que tá vendo que aqui o somatório está começando do zero até o infinito, porque se eu substituir zero, vem no 1, né? Se esse daqui começar no zero, concorda que vai dar zero, né? Então a gente tem que, às vezes, quando a gente diferencia ou integra uma série, a gente precisa tomar cuidado com esses índices do somatório, que às vezes a gente precisa alterar, né? Agora o correto é só fazer essa observação aqui, vai começar do 1, né? Porque se começar do 1 vai ficar 1x a menos 1, 1 menos 1, 0, começa no 1, né? Se for 2, 2 menos 1, 1, aqui fica x a 2, 2x, né? E aí fica batendo com a expressão que a gente tem ali, né? De 2 até infinito. Tomando esse cuidado, não tem erro, ok? Então tá aqui, ó. Você acabou de determinar uma expressão como série de potências para 1 dividido por 1 menos x ao quadrado, tá aqui. E qual que é o raio de convergência dessa nova série, né? Lembre-se que o raio de convergência dessa daqui, né, que é a série geométrica, a gente mostrou que é para módulo de x menor do que 1. Pelo teorema que a gente viu, ó, veja que o raio de convergência é 1. O raio de convergência R é igual a 1. Por que é 1? Porque é o mesmo da série original, certo? Não muda. Que o teorema garante, ó, é que... Aqui o que o teorema garante é que os raios de convergência da série de potências, desde que você derive ou integre, continua sendo o mesmo da série anterior, né? Então, por isso que eu gastei um tempinho fazendo outro vídeo para a gente poder chegar a essa conclusão, tranquilo? Então, a gente tem aqui, primeiro exercício tranquilo, né? Aplicação direta, a gente pega uma que a gente conhece, deriva para encontrar uma que a gente quer. No fim da aula, a gente vai aprender um jeito que mata todas as possibilidades, né? Para a gente, às vezes, não precisar fazer esse malabarismo todo. Tranquilo? Vamos aqui para um próximo exemplo. Perdão, estou pulando aqui o exemplo 2. No exemplo 2, ele quer, ó, encontre uma expressão em série de potências para Ln de 1 menos x e seu raio de convergência, né? Então, vamos ver como que fica aqui esse exemplo 2. Novamente, a gente tem que 1 dividido por 1 menos x é isso daqui, né? Série geométrica clássica. Observe que se eu integrar dos dois lados, concorda que eu vou ter o ln de 1 menos x a menos de um sinal, né? Então, ó, se eu pegar aqui e passar a integral ali dos dois lados, vou ter aqui a integral de 1 menos 1 sobre x dx. E aqui eu vou ter integral de 1, né, que é x, e vou integrar dos dois lados. Deixa eu só colocar aqui. Vou ter integral disso tudo, 1 mais x quadrado, 3 pontinhos, segue ao infinito e além, dx. E ali agora a gente integra também a série. Concorda comigo que do lado de cá vai dar justamente, ó, qual que é a primitiva de 1 dividido por 1 sobre 1 menos x, né? Isso aqui é o ln de 1 menos x, certo? Só que tem um sinalzinho aqui pela regra da cadeia, concorda? Ó, porque a derivada do ln é 1 sobre o argumento, né? Só que tem uma regra da cadeia aqui que a derivada do menos x é menos 1, então mataria, né? Então, a menos de sinal, né? A menos de sinal a gente tem que... isso é igual a isso, né? Aí no fim a gente pode fazer as contas todas com ln e depois só multiplicar por menos 1, tranquilo? Pra gente voltar nessa expressão e não ter erro, ok? Então vamos lá, ó. Vou integrar do lado de cá, integral do 1 é x. Integral de x vai dar x quadrado sobre 2, integral de x quadrado vai dar x ao cubo sobre 3, né? E assim sucessivamente, tem um x à quarta ali, vai ficar x à quarta sobre 4 mais 3 pontinhos. Aí tem o final aqui que vai ser, como a gente está fazendo uma integral indefinida sempre, não esqueça da constante integração, né? Ok? Isso daqui vai ser igual a somatório de x elevado à regrinha do expoente, né? Soma 1, divide pelo que somou, que vai ser n mais 1. Aí a gente observa só para conferir os índices, né? Que aqui o somatório está começando do zero, né? Se aqui começar do zero, se o n for 0, vai ficar
x elevado a 1 e aqui vai dar 1, tá ok, né? Então pode começar do zero também. 0 até infinito. Se o n for 1, vai dar 2 e aqui vai dar 2. Né? Então tá perfeita a nossa conta, né? Só tomar esse cuidado que você não erra, ok? Então a gente tem aqui uma representação em série de potências para a função ln de 1 menos x, né? A menos do sinal, ok? E aí, como que fica, então, o raio de convergência dessa série, né? Ah, uma outra coisa que a gente sempre faz, perdão, a gente precisa achar quem que é a constante C de integração, né? Que eu esqueci de colocar, né? Também está aqui, né? Porque a gente integrou a série toda, né? Então, a gente precisa determinar essa constante C. Como que eu faço isso? A gente precisa anular todos os termos, né? Para a gente poder determinar a constante de integração C, né? Então, eu vou fazendo... Vou fazer x igual a zero aqui, né, em ambos os lados. Desse lado de cá, do lado esquerdo, você vai ter ó, menos ln de 1 menos 0 vai ser igual a toda essa soma aqui. Ó. Concorda que vai zerar todo mundo e vai sobrar só o c? Aí com isso você sempre vai determinar o c, né, usando a igualdade da função com a sua série de potência. Ó. ln 1 menos 0 dá 1 e ln de 1 sempre é 0. Disso a gente tira que a constante é 0. Então, logo, a gente tem que menos ln, ou desculpa, aqui eu estou fazendo primeiro só o ln, né? ln de 1 menos x, isso aqui vai ser igual a 1 mais x mais x2, ou desculpa, mais x2 sobre 2, e aqui não tem 1 não, começa do zero, perdão. Agora sim, só pegar a caneta, aqui. Então, 1 mais x2, tá? Mais x ao cubo sobre 3 e assim sucessivamente, né? Ou seja, vai ficar igual a somatório de n variando de 0 até infinito de x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, ok? Então, a gente tem esse desenvolvimento aqui, né? Lembrando que eu levei em consideração primeiro, a gente fez o desenvolvimento só aqui, né? Só que a integral desse, de 1 dividido por 1 menos x é menos ln de 1 menos x, né? E a gente não quer isso, né? Então, como que a gente conserta essa situação? Agora eu vou multiplicar tudo. Isso aqui, tudo que eu fiz é o menos ln de 1 menos x, né? Ok? Para encontrar o que eu quero, que é o ln de 1 menos x positivo, o que eu vou fazer? Multiplicar tudo por menos 1. Então, de onde a gente vai ter, então, que essa série de potências do ln de 1 menos x vai ser igual a menos, que multiplica isso tudo aí. X mais x quadrado sobre 2... mais x ao cubo sobre 3 e assim sucessivamente, né? E na série aqui vai ficar com menos somatório variando de 0 a infinito x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, né? Perdão por ter ficado espremido aí embaixo, mas só para a gente concluir na mesma tela, né? Então a gente tem aqui uma expressão que determina em série de potências o ln de 1 menos x, tranquilo? Usando a integração. Então a gente usa séries que a gente sabe conhecidas para escrever outras que a gente quer determinar, tranquilo? Ok. E vamos aqui para o último exemplo dessa parte, que é também representar em série de potência tangente a menos 1 de x. Isso aqui é o que a gente chama lá no curso de cálculo da inversa da função tangente, que é o arco tangente, né? A gente tem a inversa da função seno, que é o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente, o arco cotangente, e assim sucessivamente, né? A gente já trabalhou com esse daqui, né? Mesma coisa, a gente parte daquela série original, que é a progressão geométrica, a gente fez aquela troca, né, no vídeo passado de x por menos x e chegamos nessa igualdade aqui, ó. E aí, a gente sabe que a primitiva de 1 dividido por 1 mais x ao quadrado não é o arco tangente, né? Quem que é a integral de 1 dividido por 1 mais x quadrado dx? Isso aqui é tangente a menos 1, né? É o arco tangente de x.
E aí, como a gente tem essa igualdade aqui, então eu vou integrar os dois lados, né? Vai ficar integral de 1 é x, integral de x quadrado vai dar x ao cubo sobre 3, mais x, integral de x à quarta, né? Vai dar x à quinta sobre 5, e vou integrando, menos, né? Perdão, menos x à sétima sobre 7, e assim sucessivamente, mais x à x à nona sobre 9 e assim sucessivamente. Como que vai ficar a expressão lá do somatório, né? A gente tem que somatório vai ficar aqui esse fator, né? Que o sinal está variando menos 1. Vai ficar x elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1, né? Regrinha do expoente, né? Você soma 1, divide pelo que você somou. E aqui o somatório, vamos ver de onde que vai começar, vai até o infinito, né? Se começar do zero igual tá aqui, né? Vamos ver se casa com a nossa expressão, né? Se o n for 0, vai ficar x aqui e aqui x a 1. Se o n for 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, vai ficar 3, 3, né? Então tá batendo, então não tem problema, não precisa fazer ajuste, né? Continua o mesmo índice, né? Então a gente tem aqui o arco tangente escrito como uma série de potências, né? Ah, esqueci de uma coisa importante, né? Já ia perder ponto. A gente tem, como eu fiz a integral indefinida, eu tenho que somar a constante de integração, né? Sempre integral indefinida somar a constante de integração, ok? E aí, para descobrir essa constante de integração, a gente faz todo mundo igual a zero para descobrir quem que é o c, né? Essa constante da integração. Então, só recapitulando, a gente escreveu o arco tangente como uma série de potência aqui, ok? E para encontrar a constante de integração, a gente faz x igual a zero, né? Fazendo x igual a zero, você tem que o arco tangente é igual a isso, sempre vai zerar todo mundo aqui, né? A menos que tenha alguma constante somada. A gente vai chegar à conclusão que o C é igual ao arco cuja tangente é zero. E o arco tangente zero é zero, né? Então, C igual a zero. Então, a expressão que determina o arco tangente em série de potências está aqui, é essa, ok? E o raio de convergência vai ser exatamente o mesmo, né? Dessa expressão aqui que a gente tem trabalhado nesse todo o tempo, né? Deixa eu não selecionei a caneta. Aqui. Nós temos trabalhado o tempo todo, né? Aqui funciona para o raio de convergência módulo de x menor do que 1. Aqui também vai funcionar, né? O raio de convergência. O raio de convergência é o mesmo, né? Continua sendo R igual a 1, né? De menos 1 até 1 estrito. Tranquilo? Então a gente está aprendendo a escrever séries de potência a partir da série geométrica em geral, né? Tudo isso que a gente tem feito até então. Mas aí vem a pergunta, né? Nossa, mas que dificuldade, né? Será que não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Aí a resposta é sim, que é o objetivo final dessa aula, que é estudar como representar de fato uma série de potências de qualquer função, né? E a gente vai ver o seguinte teorema, ó. Se f tiver, né, porque nem sempre tem uma representação em série de potências em torno de A, ou seja, se você conseguir escrever a função como um somatório de funções aqui, Cn, x menos a, n, onde você tem a garantia aqui que ela converge, né, para uma certa quantidade de x, né, a gente tem uma coisa bem interessante, que os coeficientes da fórmula eles são dados por Cn igual a Fn de A, n fatorial, né? Ou seja, você tem uma fórmula para determinar esses coeficientes ali da sua série, né? Que é dado pela derivada de ordem enésima de A dividido por n fatorial. Ou seja, como que a gente escreve isso? Ó? Reescrevendo, você tem que f de x com n variando de 0 até o infinito vai ser a derivada de ordem n aplicada no ponto A, que é onde a gente vai estar centrando a nossa série, estudando ali em redor, o A, x menos a elevado a n. Como que a gente escreve isso? Para n igual a zero, você não derivou, você está com a função aplicada no ponto A. Então, sobra só o f de A e o zero fatorial por convenção, né? Lá do ensino médio a gente convenciona que é 1, né? Então, f de A dividido por 1. Você pega, troca o n por 1, você tem a derivada então de primeira ordem aplicada no ponto A dividido por 1 fatorial x menos a, ok? Onde aqui a função é conhecida, o A é conhecido,
certo? E isso eu trabalho é só derivar essa função e substituindo no ponto e substituir na fórmula. Essa aqui é a fórmula, né, para a gente desenvolver uma série de Taylor, né, que é uma expansão em série de potência para a função. Se existir, vai ser dessa maneira, ok? E aí você vai fazendo as contas, ó, troca o n por 2, então você vai ter a derivada de segunda ordem aplicada no a dividido por 2 fatorial, x menos a ao quadrado. E aí você vai, o n igual a 3, derivada de terceira ordem, 3 fatorial, x menos a elevado ao cubo e assim sucessivamente. A gente chama de a série de Taylor da função f em a ou ao redor de a, né, ou centrada em a. Para o caso especial, quando a é igual a zero, ou seja, quando a série está centrada no zero, a gente tem que a expressão se simplifica bastante, né? E aí a gente tem, por exemplo, que o a é zero, vai ficar x, né? F de zero mais f' de zero dividido por 1 fatorial x. Fica mais simples e você calcular as funções no ponto zero dá menos trabalho, né? Via cálculo, né? E aí essa série especial, quando a gente calcula centrada no zero, a gente chama de série de Maclaurin, né? Que é um caso especial da série de Taylor, quando a gente está fazendo uma expressão mais simples centrada no zero. Aqui não, a gente está fazendo centrada num ponto A qualquer, tranquilo? Isso daqui é uma coisa fenomenal, ó, porque a gente tem que, se a f tiver expressão em série de potência, vai ser dessa maneira e dado por essa fórmula, ok? E aí a gente não vai ver nessa aula, nem nesse curso, né, porque a gente vê no curso de cálculo, que nem sempre isso acontece, né? Mas nos exemplos que a gente vai trabalhar, a gente sim vai ter uma função escrita como a sua série de potência, né? Ou sua série de Taylor ou sua série de Maclaurin, né? Vai depender se ela vai estar centrada no ponto A ou no ponto zero, tranquilo? Vamos ver na prática aqui, eu peço muita atenção de vocês, porque esse exemplo aqui é fundamental para a lista, é ele que a gente vai usar toda hora para fazer os exercícios aí, ó, no futuro, ok? Então, ó, ele pede, encontre a série de Maclaurin da função f de x igual a e elevado a x e determinar o seu raio de convergência. Vamos lá então, ó. Vimos que para determinar a série de Maclaurin, a gente precisa então, ó, do somatório, é a fórmula, ó, n variando de zero até infinito. Você vai ter derivadas de ordem n aplicadas no zero. Por que zero, professor? Porque é a série de Maclaurin. Se ele não falasse, ele teria que dar o ponto, a igual a 2, a igual a 3, a igual a 4, né? Mas aqui ficou determinado. A gente vai ter x elevado a n e aqui dividido por n fatorial. Essa é a fórmula do desenvolvimento de Maclaurin, né? Para nossa função. Só que veja aqui, ó, onde o n está variando de zero até infinito, você tem as derivadas de ordem n aplicadas no zero, x elevado a n, né, o a desaparece dividido por n fatorial, né? Onde esse fn zero dividido por n fatorial está fazendo o papel dos cn's, né? Então se simplifica. Mas olha como a função exponencial é boa, né? A função exponencial, ó, veja que se você pegar f de x igual a e elevado a x, a derivada dela infinita, a derivada de ordem n de x, é ela mesma, né? Se derivar uma vez exponencial vai dar e de x, 2, 3, 10, 1 milhão, 1 trilhão, sempre a derivada dela de qualquer ordem é e elevado a x. Mais do que isso, ó, a fn de x, de x é igual, desculpa, a gente tem então que a fn de zero, já que todas são elevado a x, é e elevado a zero, que dá 1. Isso aqui para todo x. Para todo x aí que você pegar, a derivada dela no zero vai dar 1. Então, olha que maravilha. Como que vai ficar o nosso desenvolvimento de Taylor? Ó, f de x, então, vai ficar assim, ó. Isso seria aqui, ó, f de zero, né, mais f' de zero, x, né, dividido por 1 fatorial, mais f duas linhas de zero, x ao quadrado, 2 fatorial, mais, presta muita atenção nesse exemplo que ele vai aparecer muito aí nos nossos exercícios, né, 3 fatorial, desculpa, esqueci o fatorial aqui, e assim a gente vai fazendo, né. Vamos substituir aqui na fórmula, ó. Quem que é o f de zero? F de zero é e elevado a zero, né? A função aplicada no zero, 1. Mais f' de zero, 1 de novo, 1x. Quem que é o f duas linhas aplicado no zero? É elevado a x no zero, que dá 1 de novo. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2 fatorial. Quem que é o f três linhas aplicado no zero? X ao cubo sobre 3 fatorial.
e assim sucessivamente, né? Então veja como que ficou aqui a nossa fórmula geral aqui do somatório, ó, n variando de 0 até infinito. Você tem que claramente dar para ver que fica x elevado a n dividido por n fatorial, concorda? Se o n for zero, dá 1 aqui em cima, 0 fatorial, né? Não é o zero lá do cálculo que a gente fala que é indeterminado, é o 0 fatorial, a gente tem por convenção é 1. Então tá batendo, né? Então aqui a gente tem justamente o desenvolvimento, né, a série de Maclaurin da função e elevado a x. Então a gente tem que e elevado a x, olha que fantástico. E elevado a x é igual a isso daqui. Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, mas a gente de fato mostra que isso aqui vale para todo x, certo? Para todo x, você tem que e elevado a x é igual a sua série de Maclaurin, né? Isso é eu precisaria de um teorema e aí a gente não é ideia do curso EDO fazer isso, né? Sim no curso de cálculo. Mas aí vocês vão usar isso aqui bastante, né? Fixem essa continha aqui, ó, que elevado a x é igual a esse desenvolvimento em sua série de Maclaurin, ok? E o raio de convergência, para encontrar o raio de convergência, esse aqui a gente não tinha feito, porque esse aqui não vem da série geométrica, ok? Ela veio de aplicar mesmo a fórmula do desenvolvimento de Taylor, né? Que para o caso especial no zero a gente chama de Maclaurin. Para achar o raio de convergência, né? Lembre da aula passada, a gente tem uma única maneira que a gente está usando aqui, que eu convencionei, que é usar o teste da razão, né? Então a gente teria que calcular o limite de quando n tende a infinito do AN mais 1 dividido por AN, né? E aí a gente vai ver que esse limite vai dar quanto? Ó, n variando até infinito. Isso que é importante que você precisa do termo geral da série, né? Então por isso que é bom fazer o desenvolvimento, né? A gente não tinha isso de cara. Então você vai ter, ó, x n mais 1 dividido por n mais 1, ok? Fatorial. Aí você vai estar com divisão de fração, né? Coloquei só o n mais 1. O AN vai ser isso daqui, só que sem o 1, né? Vai ficar divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser n fatorial dividido por x elevado a n. É uma continha até que a gente fez, lembrando aqui em módulo, né? E aí você vai ter que, simplificando, você vai ter o x elevado a n aqui, vai cancelar com o x elevado a n, vai sobrar só o módulo de x aqui em cima. Porque o n fatorial, o n mais 1, a gente tem a garantia que é sempre positivo, né? Por definição. Vou desenvolver o n mais 1 fatorial aqui, até o n fatorial, e aí vai sobrar esse n fatorial que vai cancelar com esse n, vai sobrar só um n mais 1 aqui. Essa continha a gente até fez algo parecido, n mais 1 mesmo, sem o fatorial, né? E quando se aplicar o limite nisso daqui, o x está fixo, né? É um valor, só o n que está variando até o infinito. Você tem um número fixo no numerador e embaixo no denominador o número que está tendendo ao infinito, essa fração está indo a zero, né? E lembra lá pelo teste da razão que isso aqui é menor do que 1, né? Ou seja, isso aqui converge para todo x, olha que fantástico. Então a gente está acabando de mostrar que converge para todo x, ó. Então para todo x, independente do valor aqui, essa série sempre vai convergir, né? Pelo teste da razão, porque deu menor do que 1 aqui, né? Lembre-se que a gente viu na aula passada que se for maior do que 1, a gente poderia falar que divergia. Se for igual a 1, é inconclusivo, né? Não tem conclusão nenhuma. Então a gente acabou de mostrar, né? Na verdade, assim, a gente acabou de deduzir, né, o desenvolvimento de Maclaurin para a série elevada a x. É isso, mostramos que converge para todo x. Só faltaria mostrar que, de fato, o elevado a x é igual à sua série de Maclaurin, que isso é um fato. Só que precisa de um teorema que eu não acho necessário fazer agora e eu vou pedir que vocês aceitem, né, essa informação, ok? Tranquilo? Então a gente tem que esse é o desenvolvimento da série de Maclaurin para elevado a x. Preste bem atenção aqui nessa linha aqui, ó, que a gente vai usar isso aqui muito, né, nos nossos exercícios, ok? E o último exemplo para a gente fechar é encontrar a série de Maclaurin para seno de x, ó. E a gente pode fazer isso para todas as funções, né? Aí a gente tem algumas observações aqui, eu já trouxe para economizar tempo, ó, que se você pega, você precisa saber qual que é o valor da função no zero e as suas derivadas, né? Derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno menos seno, derivada do menos seno menos cosseno e derivada do menos cosseno seno, né? Então tá vendo que é uma derivada cíclica, né? Ela vai ser 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1. Vai variando aqui o 0 entre 1 e menos 1, entre esses três valores, né? Onde o seno de 0 é 0, né?
cosseno de 0 é 1, e o seno de 0, né? 0, e menos cosseno de 0 vai dar menos 1, e aí vai ficar nessa brincadeira variando, né? Então, como que a gente escreve isso? Para finalizar, ó, temos, colocar aqui. Temos que f de x, né, o desenvolvimento de Maclaurin, né, que é em torno do zero, vai ser de 0 até infinito, porque as expressões ficam mais enxutas, né? Você precisa saber quem são as derivadas aplicadas no zero, x elevado a n sobre n fatorial, né? Isso aqui é a mesma coisa de f de 0, certo? Mais f', né, derivada do zero de x, mais f duas linhas de 0 x ao quadrado sobre 2 fatorial mais f, vou colocar 3 porque a gente a partir do 4 vai começar a repetir, né? f3 linhas de x ao cubo sobre 3 mais f1, 2, 3, 4 linha de 0 x à quarta dividido por 4, faltou um fatorial aqui, e assim sucessivamente, 3 pontinhos, né? Substituindo aqui vai ficar como? Ó, quem que é o f de 0? 0, né? Não contribui, isso aqui é 0. Na verdade, ó, o f de 0 dá 0, aí o f' de 1 vai dar 1 no 0, né? Então sobra x aqui. O f duas linhas deu 0, né? Então 0 esse terminho aqui. O f3' vai dar menos 1, então vai ficar menos x ao cubo sobre 3 fatorial, né? Ok? O f4' vai dar 0, né? Por aquela continha que a gente fez, então não contribui. Mas o f5, né, vai voltar, ó, derivada do seno vai ser quem? Cosseno. Então vai ser mais 1, né? X à quinta sobre 5 fatorial. Então perceba que sempre vai ficar só nas potências ímpares, né? Vem até a justificativa, né, do seno ser uma função ímpar também. E o sinal vai variando aqui entre 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, né? Então, a gente tem que aqui começou positivo, positivo, o próximo vai ser o x à sétima sobre 7 fatorial, e assim vai, né? Como que ficaria a expressão geral, então, desse somatório aqui, ó, variando de 0 até infinito? Deixa eu escrever aqui embaixo, porque aqui fica aparecendo a minha imagem, né? Depois atrapalha vocês a verem, igual o outro vídeo. Então, isso aqui vai ficar como, ó? Vai ser somatório, variando de 0 até infinito. Vai ter um fator de correção menos 1, vou colocar elevado a n, se precisar colocar mais 1 ou alguma alteração a gente vê, né? Então fica x elevado à potência ímpar, né, que é o 2n mais 1, né? Todo número ímpar é assim. 2n mais 1 fatorial, né? Vamos ver se dá certo. Se seria assim, né? Lembrando que aqui vão aparecer só potências ímpares e os números ímpares são da forma 2n mais 1, né? Se o n for 0, aqui dá 0, né? Positivo. N0 vai dar x elevado a 1, aqui vai dar 0, vai dar um fatorial batendo, né? Se o n for 1, vai dar 3, aqui vai dar 3 fatorial e aqui vai ficar negativo. Então, tá ok, né? Nossa expressão. Então, a série de Maclaurin da função seno de x vai ser dado por isso, né? Bem tranquilo, só precisa derivar, substituindo o ponto. O mais difícil, às vezes, é identificar esse termo geral aqui, ok? Para a gente finalizar, né? Aqui ele não pede raio de convergência porque a gente teria que aplicar um outro teste que a gente não comentou aqui nesse curso e não vai ser necessário, porque eu acho que vocês entenderam a ideia geral, que era o principal que você tem que sair sabendo dessa aula, que tem funções que a gente pode escrever como somas, né? Como séries de potência, e tem formas para fazer isso, né? Que é a série de Taylor. Para o caso especial em torno do zero, a gente chama de série de Maclaurin, né? Que a gente vai utilizar essas ideias, né? E que já que a gente tem essas igualdades entre as expressões, a gente pode tanto derivá-las quanto integrar essas expressões para obter novas coisas, né? Que é mais ou menos a ideia que a gente vai precisar para resolver aí, para aprender o último método de resolver EDOs de primeira ordem, né? Tranquilo? Para finalizar, tem algumas séries especiais que eu coloquei aqui para vocês, ó, que são séries importantes que a gente usa muito. Essa aqui é a série geométrica, a gente praticamente só falou dela, né? Essa daqui que a gente vai usar muito nos exercícios, ó. Veja que elas são todas séries de Maclaurin, né? Estão em torno do zero. Todas elas são convergentes e elas são iguais às suas séries, né? Aqui, nesse intervalo de convergência, né, a gente viu série geométrica de menos 1 a 1,
A exponencial de x ela é igual à sua série em toda a reta, né? Seno também, cosseno também. A tangente a gente calculou que também tem o mesmo problema que vem da série geométrica e assim sucessivamente. Lembrando que a gente poderia ter obtido essas mesmas fórmulas aqui usando o teorema que a gente viu aí do desenvolvimento de Taylor, né? Em torno do zero chegaria na mesma coisa, sem precisar fazer aqueles artifícios de trocar o x por x ao quadrado e tal. Aquilo ali é uma fórmula geral que vai te auxiliar a escrever qualquer função como sua série de Taylor, né? Para o caso especial em torno do zero, série de Maclaurin. Acho que é isso que eu tinha para vocês. Um abraço e até a próxima.